Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos começar, ou melhor, terminar o nosso estudo de cone, especificamente do volume do cone. Tranquilo, gente? Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná e vamos ver quais são nossos objetivos de hoje. Primeiro, determinar o volume do cone, que a gente já está acostumado. Vocês lembram como que a gente determina o volume de um cone? Já vão responder. E resolver algumas situações envolvendo esse conceito. Vamos lá. Como é que a gente calcula o volume de um cone mesmo, gente? Primeiro tem que lembrar, né? O formato dele é um sólido de revolução, que a base dele é o quê? É um círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. O volume da maioria dos sólidos é o quê? A área da base vezes a altura. Só que no caso do cone a gente tem que lembrar que o volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, o volume vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Lembraram disso? Tá, e vamos ver algumas situações, problemas que envolvem isso durante a nossa aula. Já percebeu que existem algumas embalagens e alguns objetos do nosso cotidiano que têm exatamente esse formato cônico? Já observaram alguns formatos? Tentem lembrar alguns objetos, alguma coisa que tem esse formato cônico. Você poderia citar alguns exemplos desses formatos cônicos? Alguns lembraram, outros já tiveram um pouquinho mais de dificuldade. É uma embalagem extremamente tradicional, né? A gente está muito mais acostumado a embalagens que tem na forma de um paralelepípedo ou de um cilindro, elas são mais comuns. Mas as que têm formato cônico também não são tão incomuns. Por exemplo, coloquei aqui algumas figuras aqui. Obviamente, elas não estão em escala, né? Aqui eu tenho o copo, por exemplo, de um drink, né? Que a parte especificamente do copo é exatamente um cilindro, né? Nós temos aqui o cone, que talvez quase todo mundo lembrou desse cone, que é bem comum. O chapeuzinho de festa, né? Aqui nós temos aqui de batata, né? Que em algumas lojas de fast food tem. O nosso famoso, eu adoro, não sei, não é uma unanimidade, né? Que é exatamente aqui o nosso xizão grande, né? Que é a comida japonesa, que ele tem esse formato aqui, fugiu o nome agora. Casquinha de sorvete, né? Por exemplo, quem é confeiteiro, né? Aqueles saquinhos para você conseguir confeitar, que também tem um formato cônico aqui. Alguns exemplos. Então vamos aqui exatamente, vamos conversar aqui da nossa comida japonesa aqui. É um exercício que caiu exatamente na Unesp em 2014. Um prato da comida japonesa é o temaki. Eu estava fugindo o nome, né? Já é idade, né? Então esse daqui é o temaki, né? Não é o sushi, como eu falei. O temaki é um tipo de sushi grandão, né? Que tem uma forma de cone. É enrolado externamente com nori, né? Que é uma alga, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas e recheado com arroz e peixe cru, ovos de peixes, vegetais e uma pasta de maionese com cebolinha. Já viram? A maioria, eu sei que tem gente que odeia, mas eu adoro. Então ele tem o formato do cone. Bem, já contextualizamos o problema para aqueles pessoal que não gosta muito de peixe cru, né? Para pelo menos saber do que a gente vai falar no nosso problema. Um temaki típico pode ser representado matematicamente como um cone circular reto e que tem um diâmetro da base de 8 centímetros e a altura 10 centímetros. Sabendo que um temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do seu recheio, que é a densidade. Densidade é a quantidade que tem em relação ao volume. Do salmão é de 0,35 gramas por centímetro cúbico. Tomando o valor de π3, o valor para arredondar, qual é a quantidade aproximada em gramas nesse temaki? Se ele corresponde a essa densidade do nosso temaki. A densidade, como eu coloquei, de um corpo define-se como consciente entre a massa desse temaki em relação a todo o volume do corpo. Tranquilo, gente? Então, o que nós queremos saber?
qual vai ser a quantidade de salmão em gramas desse temaki. Baseado nesses dados, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir os resultados. Lembrando, volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes altura e lembrando, densidade é a massa dividido pelo volume. Já voltamos conferir.
Então, galera, conseguiram resolver o exercício? Conceitos aplicados ali. E aí vejo que a gente já está fazendo uma interdisciplinaridade, já falando da densidade. Densidade, vocês estão mais acostumados a falar dela lá na química, por exemplo, na física. São conceitos lá que vocês trabalharam no primeiro e na segunda série do ensino médio. E agora a gente está fazendo uma interdisciplinaridade já com o conteúdo matemático. Então vamos lá. O que a gente tem de dados aqui? Nós temos que o diâmetro da base vale 8 centímetros e temos que a altura vale 10 centímetros. O que mais que foi destacado aqui? O peixe corresponde a 90% do seu recheio. Você veja que até eu coloquei em cores diferentes aqui, que na hora que vocês estão lendo, são valores que você tem que destacar esses dados. Nós temos aqui a densidade, que é 0,35, e o π é 3. Então vamos lá calcular. O raio, portanto, vale 4, a altura vale 10 e o π vale 3. Para a gente calcular o volume total do temaki, vai ser 1/3 de πr² vezes a altura. O raio 4, a altura 10 e o valor de π 3. Fazendo as nossas continhas, o volume do temaki vale 160 centímetros cúbicos. Fácil. Mas não é essa questão que a gente quer. O que a gente quer? A quantidade aproximada de salmão. Que eu, por exemplo, adoro essa comida, mas eu espero que tenha bastante salmão dentro do meu temaki. Então, a gente sabe que o temaki corresponde a 90% no caso desse problema. Eu adoraria ir nesse lugar onde 90% do recheio é de salmão. Que, na verdade, os lugares que eu fui não dá essa porcentagem. Mas, considerando o problema aqui, então, nós temos que o volume era 160, 90%, portanto, o volume de salmão, 144 centímetros cúbicos. Bem, nós temos o volume de salmão, mas eu quero saber o quê? Nós queremos saber a quantidade de massa em gramas. Então, vamos lá. Relembrando, como eu falei, a densidade é a massa dividido pelo volume. A massa é exatamente o que a gente quer saber. O valor da densidade que foi dado é 0,35 gramas por centímetro cúbico. Então, a única coisa que tem que tomar cuidado é que o volume também tem que estar em centímetros cúbicos. O volume 144 centímetros cúbicos está dividindo esse valor, eu posso passar multiplicando. Então, portanto, a massa ficou 0,35 vezes 144. Portanto, a massa de salmão desse temaki corresponde a 50,4 gramas. Eu gostei desse temaki, né? Mas, normalmente, eu digo, é menos a quantidade ali. Normalmente tem mais arroz, mas eu adoro também arroz. Eu gosto do conjunto, inclusive do nori, que está em torno ali do salmão. Tem aquele pessoal que gosta muito de comida japonesa, mas tem aquele outro pessoal que defende o velho e grande churrasco. Eu digo, para que brigar? Vamos juntar os dois e comer os dois, que são bastante gostosos da gente trabalhar. Tranquilo, gente? Vamos lá, continuando. Praticando 2 aqui, vamos a um outro exercício aqui, que envolvendo o conceito exatamente do nosso cone. Uma empresa deseja fabricar uma peça maciça, cujo formato é um sólido revolução, obtido pela rotação de um trapézio isósceles em torno da base menor. Como mostra a figura a seguir. As dimensões do trapézio são base maior 15 centímetros, base menor igual a 7 centímetros e a altura do trapézio igual a 3 centímetros. Considerando o valor de π 3, qual é o volume em litros da peça fabricada? Alguém diz, professor, mas não estávamos estudando cone, agora estamos falando de trapézio aqui em revolução, girando, como é que vai dar? Vamos dar uma olhadinha aqui na figura, gente. Ó. Aqui está o nosso trapézio, um trapézio isósceles nesse caso, né? E ele está girando, formando exatamente o volume da peça que nós vamos ter. Veja, na hora que ele girou, aqui embaixo não vai formar exatamente um cone e em cima também um cone? Exatamente. Então, nós queremos saber qual seria o volume só da peça formado pela rotação do nosso trapézio. Como é que a gente pode fazer isso? Vou dar a dica, gente. Mas no exercício, lembra que essa dedução depende de vocês, gente. O que seria a figura inteira, ou seja, a soma da rotação do trapézio
com os dois cones ali. É o quê? É um cilindro. Então, nós vamos ter que calcular exatamente o volume de um cilindro e descontar exatamente o dos cones. Vou dar um tempinho para vocês resolverem agora, que já dei a dica toda para vocês, e já voltamos a conferir, gente.
E aí, galera, esse exercício é aquele exercício que eu digo, já está contextualizando, envolvendo outros conceitos. E veja, a gente está usando o conceito de cone sem falar sobre o cone no enunciado. Ou seja, o cone é um instrumento para que a gente possa calcular. Isso que é o interessante da matemática. Então, vamos organizar o nosso raciocínio. Então, aqui nós temos a figura, nós temos que a altura é 15 centímetros, e temos aqui que a base maior, né, que foi dado que é 15, a base menor aqui é 7 centímetros. E nós temos aqui que a altura desse cone, desse nosso trapézio, vale 3 centímetros. Joia? Bem, feito essas deduções agora, a gente já tem que o cilindro, então, tem 3 centímetros de raio e a altura é 15 centímetros. Então, nós vamos calcular esse volume da embalagem, a gente vai diminuir o volume do cilindro menos o volume dos dois cones. Já temos o raio e a altura do cilindro. Então, vamos calcular o volume desse cilindro, que seria a figura grande, que a gente retira os dois cones depois. O volume do cilindro, a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura vai dar o volume. O raio 3, o π é considerar 3 e a altura é 15. Fazendo as continhas, o volume do cilindro é 405 centímetros cúbicos. Agora vamos lá calcular exatamente o volume do nosso cone. Então aqui nós temos a diferença. Se aqui vale 15 o total, aqui a base menor vale 7 centímetros. Então, portanto, 15 menos 7, 8. Portanto, vai sobrar 4 aqui e 4 aqui embaixo, que vai ser a altura dos nossos cones. O raio é o mesmo do cilindro, que é 3, e a altura, então, que a gente acabou de deduzir, que vale 4. Calculando o volume de um cone, que é 1/3 de πr ao quadrado h, substituindo o valor de π, 3, o valor do raio 3 ao quadrado e a altura 4. Fazendo a continha, o volume de cada um dos cones é 36 centímetros cúbicos. Agora, como são dois cones, portanto, nós vamos ter que o volume ali que vai ser retirado do nosso cilindro para o cálculo vai ser de 72 centímetros cúbicos. Fácil? Agora vamos fazer o final. É o volume do cilindro menos 2 vezes o volume de cada um dos cones. O volume do cilindro que a gente acabou de calcular, 405 centímetros cúbicos, menos o volume de 2 vezes o cone, que a gente acabou de ver no slide anterior, 72. Portanto, 405 menos 72 vai dar 333 centímetros cúbicos. Tranquilo? Lembrando que cada centímetro cúbico corresponde a 1 ml, portanto, o volume vale 333 ml. Lembrando, 1 litro corresponde a 1000 ml, então, portanto, dividido por 1000, esse volume dessa peça em litros vai ser de 0,33 litros. Fácil, não é verdade? E um problema totalmente aplicado. Nada difícil, porém, dependia da interpretação dos dados e do desenho ali para a gente poder falar. Hoje a gente usamos o conceito do volume de um prisma reto, que é 1/3 de πr ao quadrado, e envolvemos situações, problemas, envolvendo exatamente o conceito de volume de um cone. Espero que vocês tenham gostado, galera, e até breve.